Conhecendo o Museu Monteiro Lobato, um tour virtual através da contação de história como estratégia de ensino. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Projeto Integrador 5, Pedagogia. Introdução. Segundo Santos, contar histórias é uma forma de preservar a memória, divulgar conhecimento, compartilhar cultura e exercer a religiosidade. Dentro desse contexto, fica para a escola a função de provocar o imaginário infantil, resgatar essa contação de história e mostrar os caminhos para a leitura. Libânio destaca que um dos fenômenos mais significativos dos processos sociais contemporâneos é a ampliação do conceito de educação e a diversificação das atividades educativas, uma vez que essas extrapolam o ambiente formal. A aprendizagem ela não ocorre apenas dentro da escola, mas sim fora dos muros também. E isso, segundo Libânio, indica que estamos vivendo em uma sociedade pedagógica. O projeto integrador tem como apresenta a proposta da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, na qual os estudantes de pedagogia do sexto semestre devem fazer uso da contação de história nos espaços educacionais não formais. Esse espaço ele pode ser visitado virtualmente, principalmente devido ao cenário de aulas remotas decorrente da pandemia. O objetivo geral do projeto é utilizar a contação de histórias para apresentar o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato e, consequentemente, fazer com que os nossos alunos aprendam um pouco mais sobre esse autor, seus personagens e sua obra, ampliando assim o repertório cultural deles. Como objetivos específicos, pretendemos minimizar os impactos da pandemia em sala de aula, proporcionando aos alunos um contato maior com a cultura do Vale do Paraíba através da contação de histórias. Refletir sobre a importância da contação de histórias como uma estratégia para o ensino remoto, resgatar a contação de histórias e incentivar o hábito da leitura, despertando a imaginação dos nossos alunos, e apresentar aos estudantes um museu através de um recurso virtual, no caso, o vídeo. Problema. A ideia de apresentar um museu histórico, folclórico, pedagógico Monteiro Lobato vem do fato dele estar relativamente próximo ao nosso local de moradia e fazer parte do nosso repertório cultural. Agora, como conhecer o museu em tempos de pandemia e aulas remotas? A contação de histórias pode ser uma estratégia para a apresentação do museu? O ato de contar histórias, ele é inerente do ser humano. Então, nos apropriaremos dessa contação para transformar esse momento e promover o encontro de Monteiro Lobato, da cultura da sua época, sua vida e sua obra, de nossos alunos. Não vai se tratar apenas de ler uma história desse autor para as crianças, porque para formar bons leitores é preciso muito mais do que a leitura em voz alta. Justificativa. O presente projeto integrador traz como tema contação de histórias em espaços não formais, partindo do pressuposto que estamos vivendo um momento atípico da nossa história, marcado por uma pandemia. Contar histórias está presente em nossa vida desde que somos bem pequenos, pois elas nos são transmitidas das mais variadas formas ao longo de nossa vida, como por canções que escutamos, poemas que lemos ou ouvimos, receitas, conselhos, experiências de mais velhos, entre outras. O nosso cotidiano é repleto de situações em que acontecimentos são narrados com muito detalhes. E isso, segundo Higlinski, faz com que sejamos historiadores natos. Klammer destaca que o ato de contar histórias está inserido no processo educativo e é muito importante para a socialização durante a interação entre os colegas em uma roda formada para se ouvir histórias. Pretendemos, então, discutir como trabalhar um espaço informal e garantir o acesso de forma remota ao museu. A utilização do Museu Histórico Pedagógico Monteiro Lobato visa também a discussão quanto à importância desses espaços não formais e a utilização dos mesmos pelos profissionais da educação. Enfocando esse museu, cabe também uma ampliação quanto ao conhecimento sobre esse importante escritor brasileiro. É inegável, é inquestionável a importância de Monteiro Lobato para a nossa literatura, já que a literatura infanto-juvenil é introduzida no Brasil através dele. Em síntese, o projeto se justifica pelo fato também de que a produção audiovisual poderá contribuir com as práticas de ensino que desenvolvam criticidade e interação do estudante com o meio em que ele vive, e vai ser também um importante recurso na confecção de material didático.
Materiais e métodos. Primeiro, a identificação do problema. Como a atual situação de pandemia exigiu um distanciamento social, tivemos a dificuldade de realizar um passeio com alunos. Então, essa visita vai ser virtual. Esse foi o nosso primeiro desafio. O segundo foi a escolha do local para estudo. Qual museu? E como inserir a contação de história nesse contexto? Para chegarmos a essa conclusão e atrelar com os objetivos do projeto integrador, buscamos pesquisar virtualmente quais eram os espaços disponíveis na nossa região que fossem propícios para esse projeto. Em terceiro, foi a pesquisa bibliográfica. Lima e Mioto destaca que essa pesquisa é muito importante, é fundamental para que a gente disponibilize informações que são fundamentais para a elaboração de um projeto. O quarto foi a elaboração e desenvolvimento do protótipo, a produção audiovisual sobre o Museu Monteiro Lobato. Souza comenta que fazer uso dessa estratégia audiovisual vai levar o professor a problematizar, questionar e estimular o aluno a relacionar o material exibido com o que o professor pretende desenvolver. Análise e discussão dos resultados. Os resultados demonstram a importância de um bom planejamento e pesquisa, com relação aos conceitos que vão ser exibidos na apresentação do museu e também os fatos mais relevantes sobre a vida e a obra do autor. Na produção do material audiovisual, levamos em conta a não obrigação com excesso de informações, porque é preciso que se deixe aberturas para que o professor e o estudante possam interagir enquanto estiverem assistindo ao vídeo ou conhecendo o museu, ou o escritor. Acerca da produção de vídeo, é importante destacar o tempo utilizado para que se produza esse produto final, e a necessidade também do domínio de programas para apresentação, gravação e edição do vídeo. Para o aproveitamento mais eficiente do material, é necessário que faça a sua exibição em sala de aula para uma melhor discussão dos conteúdos expostos, ou que esse conteúdo possa ser compartilhado na internet ou mesmo diretamente para os alunos. O produto final, o vídeo apresentando o museu e Monteiro Lobato, foi fundamentado em pesquisas da internet sobre espaço reservado para a divulgação, para a divulgação da obra e da vida do escritor, e ainda outras obras do mesmo. O vídeo, então, passa a ser um objeto de aprendizagem e de interação com outros espaços para além da escola. O material produzido indica que é mais uma ferramenta de apoio ao professor e não uma solução definitiva nos processos de ensino e aprendizagem. Ela deve ser usada como um recurso para alcançar a construção de novas aprendizagens descobertas. Esse momento que estamos vivendo, exige do educador adaptações desse tipo, que vai possibilitar aos estudantes acesso a espaços como o museu virtual. Conclusão. Os museus, eles são espaços para a prática educativa, porque eles levam os visitantes a desenvolverem novos conhecimentos e saberes. Então, é relevante aprofundarmos as discussões sobre as atividades que podem ser desenvolvidas nesses locais. A contação de histórias, ela vai contribuir na aprendizagem escolar, porque ela tem alguns aspectos que precisam ser considerados, como físico, cognitivo, social, afetivo e psicológico, e ela vai possibilitar um desenvolvimento perceptivo no estudante. Utilizar a contação de histórias como estratégia de ensino para apresentar o Museu Monteiro Lobato é importante como uma forma de adaptação ao momento. Esse projeto mostrou a necessidade também de refletirmos sobre o papel dos museus como espaços não formais de educação e a estratégia da contação de história como uma ferramenta para aproximar os estudantes desses locais. É indispensável que o professor conheça as vantagens dessa prática educativa e saiba usá-la apropriadamente. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Amanda Helena Oliveira Cardoso, Brenda Franklin Santos Sampaio, Laércio Uchoa Sampaio, Rodrigo César Albarello, Viviane Monteiro Capucho. Mediador, Matheus Henrique de Souza Santos, Projeto Integrador 5, curso de Pedagogia. Obrigada.